pessoas falam da consciência negra, né? E hoje nós vamos estar falando sobre a nossa consciência. A gente vai descobrir se a nossa consciência está pura ou está impura. Amém? Tudo na luz da Bíblia. Abaixe sua cabeça. Vamos fazer uma oração antes de entrarmos na palavra. Amém? Senhor nosso Deus, eterno Pai, peço humildemente, meu Senhor, me coloco como tua serva, um instrumento em tuas mãos, sabendo que nada sou. Peço a sua misericórdia, toma frente, meu Senhor. Me usa como o Senhor quer, Senhor. Meu Deus, o Senhor tem toda a liberdade para isso. Não imaginavam, mas o Senhor, meu Pai, pede quando eu disse para ti, eis-me aqui. Então, meu Pai, o servo só obedece. Não tem nada para questionar, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome. Que venha haver libertação de mente, transformação, dar-nos conhecimento, entendimento, porque a tua palavra já é abençoada. Me usa como o Senhor quer, Senhor. Para a honra, para a glória, para a exaltação do teu santo nome. Em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Amém. Que assim seja. Que assim seja. A palavra consciência aparece na Bíblia 30 vezes. Dependendo da tradução e da versão utilizada. Amém? Ela é mencionada em livro como lá em Romanos, fala sobre a consciência. Eu vou falar o livro para você abrir daqui a pouco. Mas vou falar um pouquinho da consciência para depois entrar na Bíblia. Amém, pessoal? Amém. Mas se você quiser já adiantar, deixa aberta aí a Bíblia. Eu vou começar a meditar em Romanos 1. Amém? Amém. Deixa aberta aí. Bom, a consciência é um tema importantíssimo na Bíblia, pois é considerado uma parte fundamental na nossa relação com Deus. Amém? E com os outros. Quando nós temos a consciência legal, preste atenção, pessoal. Quando nós temos a consciência boa, nós passa a ter uma consciência, a mente de Cristo, e passa a ter uma boa consciência com o próximo. Não sei se você já teve uma situação que você não conhece a pessoa, nunca teve nenhum tipo de amizade, mas aí pelo fato da sua consciência não estar pura, não estar cheia da luz de Deus, você olha para aquela pessoa e fala, não fica a cara dela? Não fica a cara dele? Isso já aconteceu comigo. Porque a consciência começou a ir contra aquela pessoa. E justamente aquela pessoa que ia fazer toda a diferença, a bênção estava na boca daquela pessoa. E eu não imaginava que aquela pessoa ia fazer toda a diferença na minha história. E uma dessas pessoas começa pelo pastor Ivanil. A minha consciência olhava para ele e sentia uma indiferença. Mas eu nunca tinha tido um bom papo, nunca tinha nenhum vínculo. Mas pelo fato que eu não estava legal, emocionalmente, acontece ou não acontece? Por causa das lutas, das diversidades, das situações que eu estava vivendo, emocionalmente, na vida sentimental, na vida financeira, na vida espiritual, estava um pouco desanimada por causa das lutas. Eu olhava para ele e não tinha uma boa consciência ao respeito dele. E tem pessoas que ela é assim com o Espírito Santo. E você vai aprender hoje aqui junto. Nós vamos aprender junto hoje, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E eu digo uma coisa para vocês, que a consciência, ela faz você desenvolver a fé, que se você tiver uma consciência pura. Agora, se você tiver uma má consciência, tudo para você vai estar ruim, tudo vai estar amargo. Até o doce para você vai estar amargo. Porque a sua consciência fala assim, ó, não dá, não tem como eu ser feliz, não tem como ser batizada no Espírito Santo, não tem como eu desenvolver, não tem como eu chegar lá, não tem como. Tem pessoas que ela diz, a consciência dela já está ali tão centralizada com os problemas,
que ela já nem acredita na salvação. Porque ela está com a má consciência. Precisando urgentemente de buscar, precisando urgentemente de apoio, precisando urgentemente de ajuda. E às vezes ela se fecha. Quantas pessoas não pedem ajuda? Muitas preferem até não ir mais para a igreja. Porque ela se encontrou desanimada, porque a má consciência foi em todo sentido. Foi pela igreja, foi pelo irmão, foi pela irmã, foi pela oferta, foi pelo dízimo. E ela ficou o quê? Perdida. Isso é muito importante vocês saberem disso. Vão ajudar muito vocês e vocês vão ajudar outras pessoas. Então vamos lá. Eu vou começar a falar lá em Romanos. Gente, já abriu, diga amém. Amém. Capítulo 1. Eu vou ler do versículo 1 mesmo, amém? Mas hoje a gente vai sondar a Bíblia. Não vamos ficar só em uma passagem, não. Já estou avisando. Fica bem atento. Eu não vou demorar. Ah, me espera. Não vou esperar. Anota, lê em casa. Ou pega a direção depois no YouTube, que vai estar lá gravada, amém? No capítulo 1, diz assim do versículo 1. Paulo, já falando de Paulo de cara, a consciência de Paulo não era muito boa. Paulo matava cristão. Paulo perseguia cristão. Paulo era um grande guerreiro, mas ele foi a pessoa que mais perseguiu o anunciar o evangelho, os cristãos. Vamos lá? Versículo 1. Paulo, servo de quem? Aqui ele já estava o quê? Sendo quem? Servo de Jesus Cristo. Chamado para o apóstolo. Separado para o quê? O evangelho de Deus. Mas para ele chegar aqui, ele teve que enfrentar o quê? Muitas batalhas. Ele teve, para parar ele, teve que ficar cego. Você já imaginou? Você era um soldado de guerra, uma grande guerreira, resolvendo todas as coisas, e de uma hora para outra você depender de alguém te dar uma comida, alguém te levar no toalete, alguém fazer algo por você que você não consegue fazer nada porque você está parado, porque você não enxerga mais. Ali ele teve uma experiência com Deus. Mesmo depois dessa experiência, Paulo também teve que ser preparado. Como muitos de vocês aqui estão. Vocês estão sendo preparados. Preparado, mas preparado mesmo. Para falar, eu nasci de Cristo. Eu sigo a palavra. Eu creio em Cristo Jesus. Eu creio na minha salvação. Com certeza, sem vacilar. Eu creio no que eu tenho falado. Vamos lá? Ele foi o quê? Separado. Para o quê? Para o evangelho. Vamos no 2. Qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras. Vamos lá no 5 agora, dá uma puladinha. Vai lá no 5 agora, por favor, por gentileza. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todos os gentes pelo seu nome. Para você ver, para você ter essa consciência, para ser cheio do Espírito Santo, você precisa estar na obediência. Vamos lá? Você precisa estar na fé, principalmente. E você também tem que estar no meio de gente, pessoal. Ovelha com ovelha. Um apoiando, um ajudando. Pô, meu irmão tá sumido. O que houve com meu irmão? Minha irmã tá sumidinha. Minha irmã não é assim não. Tá
Tá acuada, não tá mais como antes. Vou falar com o pastor. E o pastor tá sem aquele tempo, né? Mas você tem aquela liberdade, tem amizade com aquela amiga, com aquele amigo, ou irmão ou irmã da fé. Vai visitá-lo. Tem gente que fica esperando tudo o pastor fazer, né, pessoal? Tem coisas que você pode mandar um quê? Pode ser uma ligação. É verdade ou não é? Poxa, você era tão animado. E que houve? Porque de repente a consciência dele fez ele parar. Entrou algum quê? Algum desânimo. Um mal entendido. Pode acontecer isso? Pode ou não pode? Pastora Rose, a senhora estava conversando comigo hoje, me ensinando algumas coisas. Eu lembrei que a senhora falou sobre uma criança de 8 anos que foi batizada no Espírito Santo. E ela falou para a mãe dela: eu lutei muito para ser batizada. Mas porque ela estava com uma consciência pura. Para você ter o Espírito Santo, essa criança de 8 anos, ela foi cheia do Espírito Santo. Eu cheguei a comentar também com a Thaís, se eu não me engano. Uma criança foi cheia do Espírito Santo. Mas ela não foi no estralo de dedo, não, pessoal. Lutou. Ela lutou. Ela acordava, a mãe dela acordava já de madrugada, ela estava lá com a cara no chão. E na casa dela não tem cerâmica, não, é igual aqui. É pela fé. E a mãe dela: toma café. Não vou tomar café. Eu vou para a escola. Mas ela não dizia que estava o quê? Em jejum. Porque a mãe não ia entender. Quem contou foi o próprio pastor. O pastor dela contou para a mãe, e a mãe queria que ela não jejuasse, falando que ela ia ficar doente. Olha como é que eu vou ficar doente? Que o Senhor Jesus que falou comigo 40 dias. 40 dias de propósito. Meu Deus. 8 anos. 8 anos, pastor. 8 anos. Eu fiquei perplexo. E ela começou a ir pro culto, ela começou a procurar uma missão. E quando chegava em casa, ela tinha certeza que Jesus ia batizar ela com o Espírito Santo. Ou antes dos 40, ou depois dos 40, mas que ela ia ser batizada, ela ia. E a mãe, espantadamente, antes dos 40 dias, já via ela orando, já via ela falando com Deus. E tem um detalhe, hein? Ela passou a ler melhor, com mais clareza, e Deus deu entendimento, e depois foi batizar o Espírito Santo. Ela aprendeu aonde, pastora Rosa? Oi? Ela aprendeu sobre a palavra de Deus aonde? Na Bíblia. Na escolinha das... Na escolinha das crianças. A esposa do pastor, que as pessoas falam que tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter curso, tem que... A pastora só tinha o Espírito Santo, tem fé e coragem. E lia a Bíblia para ela, para eles ali. Aí fala: mas ela não faz graça, ela não dança, ela não faz, como é que fala? Criatividade, atividade. Ela só lia o quê? A Bíblia. E ela começou a ver que a consciência pura ia fazer a diferença na vida dela. Quem perseguia ela já foi lá pedir desculpa, perdão, e fez as pazes. Começou pelo pai dela. Misericórdia. Então, quando a mãe dela acordou, não estava acreditando naquela criança falando nas línguas do Espírito Santo. Meu Deus, o que é isso? E ela lá, e ela não conseguia parar. Choro de alegria. Ela: você está sentindo dor? E ela continuou ali orando. E ela não deu o quê? Não deu entendimento para a mãe, explicação, nada disso. No dia seguinte, a mãe dela falou assim: minha filha, o que houve com você? Eu deixei lá, você lá. Mas você estava diferente. Ela: não, mãe, eu fui batizada no Espírito Santo. Mãe, eu preciso ganhar almas. Jesus me chamou para fazer coreografia para ganhar almas, mãe. Mas nós não temos condição de comprar roupa. Nós não temos condição, é cheio disso, cheio daquilo, nós não temos dinheiro. Jesus vai dar condição, porque Ele que me chamou. Ele me chamou para isso, mãe.
eu não fui chamada para pregar. Jesus me escolheu para fazer dançar. Nem Miriam. E assim está sendo. A consciência dessa criança foi pura. Ela quis o Espírito Santo. Que tem criança que quis o Espírito Santo, não. Tem criança, por qualquer coisa, tá trocando. É para um lanche, é ou não é? Qualquer coisa tá interagindo. É um jogo. Mas ela não. Ela ia para a igreja, chegava em casa, queria o quê? O que ela desejava? Isso tem que estar dentro de você. Pastora Rosa, a senhora também falou para mim, quando a mãe não ia para a igreja, ela fazia o quê? Ela ia. Era do lado da casa, né? A igreja era próxima, não tão próxima, era mais ou menos uns 20 minutos andando. Ela ia, com chuva, com frio, e ela disse que ia. Aí ela falou assim, mãe, depois que eu fui batizada, a senhora já mudou de igreja 3 vezes. Mas mãe, o problema não está na igreja, mãe. Como uma criança de 8 anos foi lá para a mãe assim, o problema está dentro da senhora, mãe. E a mãe sentia vontade de quê? De bater. De pegar. Mas Deus não deixava. Deus não deixava. Mãe, o problema não está na igreja. O problema está dentro da senhora. Quando é descoberto a palavra de Deus nos confronta. Aí ela ia para outra, chegava lá, acontecia o quê? A mesma coisa, porque o mesmo espírito está aqui da outra igreja. Pode não estar naquele mesmo pastor. Se o pastor tiver, é igual a desculpa dela é essa, a mãe dessa criança. Eu mudo de igreja porque o pastor está em pecado. Ela, não, mãe. Mesmo se ele tivesse, desculpa, mãe, a senhora não quer relacionamento com o Espírito Santo. Ele quer e ele vem. Deixa tudo e segue Jesus. Mãe, a senhora não tem condição, mas quem é que dá condição? Eu tenho todas as roupas das coreografias. Se mudar para mês que vem, alguém vai me presentear, mãe. Porque Jesus cuida de mim. Aleluia. Que alegria. Uma tia ouvir isso, uma pastora. Quem trabalha com um trabalho infantil, ouvir algo desse, é para dizer para você, não desista dessa criança. Não desista. Aquela que está te dando dor de cabeça, inverte nela. Não desista. Vai glorificar o Senhor Jesus, vai ser liberta. Porque a boa consciência chama a existência. E começa a ser cheio do Espírito Santo. Porque a consciência está o quê? Cheio de paz, cheio de alegria, cheio de propósito. E ela falou, não parou não. Fez o de 40, pensando que ia parar nesses 40. Aí ela falou, mamãe, agora que eu tenho que buscar mesmo. Fui batizar o Espírito Santo, pode ficar de braço cruzado na igreja não. Jesus me chamou para missão. Agora que eu tenho que jejuar. Tá aí o motivo porque a gente nunca para, né? Sai de um, vai para outro. Agora tem mais um agora que o homem de Deus colocou lá no grupo, né? Passou um propósito pra gente, de oração. Então vamos lá. Aqui nós estamos falando de Paulo. Paulo, ele, no início de tudo, ele tinha uma má consciência, porque ele não conseguia entender. Ele perseguia quem? Os cristãos. Porque ele não tinha consciência o quê? De Cristo. Por isso que Jesus fala que nós temos que ter o perfume de Cristo. Temos que seguir o exemplo de Jesus. Será que Jesus... Vamos lá. Porque às vezes a pessoa fala, mas aqui é difícil. Não. Jesus, ele veio como um menino. Era uma criança. Um pai normal. Uma mãe normal. E ele tinha que Descer. Hein, pastora Rose, dando um cortezinho aqui, eu sei que a pregação é da senhora. A palavra consciência aparece 30 vezes na Bíblia. Isso significa que nós não podemos somente no dia 20 de novembro comemorar a consciência negra. Nós temos que ter uma consciência limpa 30 dias no mês. Esse é o problema, porque muitas pessoas, elas vivem uma vida desregrada, uma vida sem paz, sem alegria. Por quê? Porque ela deixou cauterizar a consciência dela e ela não consegue mais desbloquear a consciência
para poder ter uma vida novamente com Cristo. Fica muitas das vezes bloqueada com os bloqueios da vida. Vamos lá. Vamos lá. O que pode bloquear uma pessoa para ela ter má consciência? Mágoa, raiva, ódio. Tudo foi falado na terça-feira, é ou não é? Inveja. Ciúme. A inveja apodrece os ossos. Apodrece os ossos. E isso faz a pessoa não vigia, não falar. Só tem palavra amarga, só tem palavra negativa. Isso faz ela ter uma má consciência. Aí até aquilo que era para dar certo, termina dando o quê? Quem está entendendo? Levanta a mão, por favor. Então aqui, como Paulo teve uma experiência, se você já leu a história de Paulo, você vai ver o início da má consciência e da boa consciência. Mas teve que ter um propósito. Ele, mesmo depois de ele voltar a enxergar, ele teve que mostrar para Cristo Jesus que realmente queria um compromisso. Ele queria ser um ganhador realmente de almas. Passasse o que passasse. As pessoas hoje, elas acham ser evangélico é só troca de bens. É ter uma mansão. É muito bom ter um conforto. É só ter um bom carro. Não, gente. É além. É você se entregar a Jesus por completo. Jesus não quer você pela metade. Jesus quer você totalmente dele. Jesus também não quer dividir você. Tem pessoas que querem dividida. Quem está entendendo? Ela quer Jesus, mas ela é apegada a alguma coisa. Tem pessoas que ela é apegada ao carro. Eu lembro que eu atendi um homem, faz muito tempo isso. Tem gente que é apegada até ao próprio corpo. Isso aí, é cabelo. É apegado mesmo. Não toca não. Não mexe não. Não corta não. Eu falo que eu já conheci vários tipos de pessoas, amém, pessoal? Então, ele pediu um carro para Cristo. Trabalhou. Não estou falando de ficar pagando, parcelar não sei quantas vezes, não. Ele pagou à vista. Ele já sabia, já tinha carteira já. Só que ele prometeu algo para Cristo. Não, ele estava nesse tempo com a boa consciência. Ele prometeu a Cristo que ia, sabe o que, pastor? Ser um ganhador de alma com aquele carro. Se ele visse alguém estivesse passando mal, ele ia levar onde? Se ele visse alguém que estava precisando, às vezes uma pessoa para ter o filho, não está com condição, né? Que sempre que acontece pela madrugada, é incrível, mas é verdade. Para socorrer, é uma guerra. Aí, depois que recebeu a bênção, deixou a má consciência. Parou tudo. A vida dele ficou estacionada de uma tal maneira que ele começou a ir no espírito e começou a ficar onde? Na carne. Ele botou o coração no carro e o carro começou a dar problema. E problema em cima de problemas, e ali só gasto. E às vezes, o que é isso? O mal entrou. Depois de quase 2 anos que ele veio o quê? Eu prometi para Deus, ele fez uma oração de arrependimento, que eu ia, quem chamava, ele não dava nem atenção. Jesus fazia as pessoas chamar ele, lembrar dele. Olha só como é que Jesus é. Se você promete algo a Cristo, ele vai cobrar de você. E cobra mesmo, pessoal. Aí, quando ele se arrependeu, ele começou a chorar. Mas não de remorso. Pelo que ele falou com Cristo, Jesus. E cada dia ele estava se afastando, desanimado. Porque Jesus não se afasta de ninguém. A própria pessoa se afasta da presença dele. Aí já não ia mais para a igreja, dava desculpa. Aí não ia mais evangelizar. Mas vivia brilhando o carro. Sol, chuva, estava lá, mexendo. Não sei se você conhece pessoas assim. O Senhor dela é o carro. E é triste, tá, pessoal? E o carro vive dando problema. E é gasto sem
sem saber por que aquele carro está daquela maneira. Já levei para a oficina um cara bom, profissional, mas por quê? Está envolvido com sentimentos, com a má consciência. E vamos lá? Eu gostaria que você abrisse lá em Coríntios. Calma aí. Aqui está dizendo que 1 Coríntios. Desculpa, não. Não é não. 1 Timóteo 1,5. 1 Timóteo 1,5. Me desculpa, tá? Estou perdoada, pessoal? Sim. Estou perdoada? Sim. Vocês estão bem? Sim. Vocês estão pegando a direção da palavra? Sim. Então vamos lá. Aí o capítulo 1 de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Enquanto você vai procurando aí, eu vou falar uma coisa para vocês muito importante. Quem aqui deseja muito o Espírito Santo? Deseja de verdade. Muito. É renúncia. É sacrifício. Às vezes você vai ser chamada mais atenção. Às vezes a palavra vai ser mais... Como é que se fala? Não vai ser mais... como se está acostumada a... Tem gente que está naquela costume de leitinho, igual neném, né? Engateando. Mas Jesus já vai vir mais pro mocotó. Tem uns que tem fé para comer legume e outros para comer carne. Amém? Mas quando a pessoa já está o quê? Já não quer mais aquele mimizinho, aquele mingauzinho, aí Deus começa o quê? Principalmente vocês que é o Espírito Santo. Essa criança de 8 anos, ela ouve pregação no meio de ministério de diácono, missionária, e ela entende o que o pastor está pregando para ela. Quem está entendendo? Levanta a mão. Aí, quem já achou, diga amém. Amém. Eita, vocês estão tão rápido, hein, hoje? Ô, glória. Jesus está aqui. O versículo, vamos ler o versículo 5, amém? Diz assim, ó. Ora, o fim do mandamento é o amor. Ter um coração o quê? Um coração puro. E de uma o quê? Uma boa consciência. E de uma fé não fingida. Então quer dizer, pastora Rose, que uma pessoa pode fingir que está na fé? Pode. Pode. É o que mais tem no planeta. Então pode uma pessoa estar na igreja, mas não está com o coração puro, está cheio de impureza, cheio de ressentimento, cheio de ódio. É isso aí. Essas coisas que afastam você de ser batizada no Espírito Santo. O que mais tem é pessoas fingidas. Aí fala assim, meu Deus, a minha situação assim, como já vi casos assim, a minha situação assim, assado, cozido, o pastor falando que vai fazer isso, vai fazer aquilo, eu não tenho essa fé não. Mas na frente do pastor, concorda. Tá ligado? Vamos pra cima. Já deu tudo certo, mas chega em casa e fica murmurando. Às vezes não precisa nem chegar em casa, na saída do portão. No meio do caminho de indo pra casa. Mas olha, e a minha vida tá desse jeito? Será que ele não está enxergando, o pastor? Os olhos do pastor tem que estar como os olhos como do céu, os olhos de Cristo. Ele não pode olhar com dó. O pastor não pode ter pena. Quem está entendendo? Ele tem que te ensinar a viver pela fé. Se ele vive pela fé, ele vai ensinar você a viver? Agora, se ele vive na dúvida, com a fé fingida, ele vai ensinar isso a quem? Ao povo. Quantas pessoas aí com a fé fingida?
aceita enfermidade, aceita miséria, aceita não ser batizado no Espírito Santo. Aceita. E o tempo está passando. Mas por quê? Não há uma entrega. Tem que estar aqui, ó, o coração puro e a consciência o quê? O que é uma consciência boa? Vamos pensar? Junto. Na sua forma de pensar, ó, irmão Gabriel, o que é uma consciência boa ao seu entendimento? O que é uma consciência boa? Vai para Thaís agora. Thaís, o que é uma consciência, na sua opinião, boa? Na minha opinião, é sempre perdoar, quando tiver que perdoar, mesmo estando certo ou errado, pedir perdão e nunca falar nada por trás da pessoa. Se está magoado, chateado, chega em cima dela e fala. E tem que viver isso. Porque às vezes nós sabemos que tem que ser falado, sabemos que tem que ser feito, mas nós terminamos não fazendo certo. E continua errando. A consciência boa é o quê? É obediência. É o mais difícil, né? Isso já começa já de neném, gente. A gente fala com a criança, ela vai e faz o quê? Hã? Como é que ela faz? Faz o contrário. E às vezes nós estamos fazendo birra. Você sabia que tem pessoas que fazem birra com o Espírito Santo? Olha só quem está falando aqui. Bate pezinho, achando que já sabe. Já faz a obra, porque é cheio de quê? Se não é nada. Nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele é simples. O que eu pedi aqui antes de entrar na palavra? Quem ouviu o que eu disse? Me usa. Porque eu não sei? Aí está o quê? A diferença. Você sabe por que as pessoas estão se esfriando? Porque ela já sabe que já sabe. Ela já, na cabeça dela, eu já sei. Ela já tem criança mesmo, eu já sei. E você está vendo que aquela pessoa está errando. E ela vai falar para você que já? Não acontece isso? Aí como é que o Espírito Santo vai querer te ensinar se você está dizendo que já sabe? Como é que ele vai batizar você se você está dizendo que já sabe? Não, já sei. Eu já ia falar isso. E eu tive essa ideia, hein, pastor? Eu já ia fazer. Eu já ia fazer. Mentindo. Eu já ia fazer isso aí. Aí o Espírito Santo fala, como que a pessoa vai ensinar o Espírito Santo? Se nós temos... Ser usado por ele. Temos que estar sendo usado por ele. Se você não está sendo usado pelo Espírito Santo, está sendo usado por outra coisa. E pastora Rose, eu lembro de um bispo que ele falou que sabia orar. Eu sei orar. Foi. Um homem poderoso. Cadê ele? Não está mais. Sumiu. Perdeu a visão. Todo momento nós temos que ser para vocês conquistar o Espírito Santo. Ó, vou dar uma direção. Quem quer? É obedecer e humildade. Aí ele fala assim, ó, não guarda ressentimento dessa pessoa, não. Ah, mas não vou com ela. Não gosto dela. Ah, ela é estranha. Ela é escandalosa. Ah, ela é feia. Ah, ela tem... Ah, não, ela é muito esquisita. Ela é muito calada. Tem resposta para tudo para falar daquela pessoa. Mas aquela pessoa, muitas das vezes, é que Jesus vai te usar. E vai usar ela para trabalhar em um só propósito. Para ganhar almas. Eu vou falar de uma amizade. O maior desejo é saber como é que ela está. O nome dela é Ruth. Jane tem uma característica dela. Irmã Jane, você parece muito com ela. Nós começamos como fosse Ana Clara, assim, eu e ela, novinha. Nós sentava junto, nós assistia culto junto.
Era assim, uma se incentivando a outra, uma animando a outra. Só que ela foi batizada no Espírito Santo primeiro do que eu. Ela foi levantada obreira primeiro do que eu. Mas eu não fiquei com inveja nem chateada não, pelo contrário. Nós temos que ter essa boa consciência, né? Se alegrar. Se alegrar. Poxa, graças a Deus. Abracei ela. Olha, eu falei, olha. Diego foi batizada, a primeira pessoa que ela procurou foi eu pra falar. Coisa linda. Só que foi passando o tempo, eu buscando, eu orando, eu jejuando, vindo nos cultos. Aí Jesus me abençoou depois, muito depois. Aí a má consciência começou a pegar ela. Preciso namorar. Preciso ter um namorado. Urgente. Novinha. Ela deve ter uns 19 anos. 18 para 19 anos. Não, tem que namorar. Deus tem que me dar. Deus já tinha dado o quê? Só que ela não estava esperando em Cristo. Ela estava querendo agir com a força. Quem está entendendo? Não, preciso. Urgência. Não. Aí nisso ela já não tinha mais o quê? Amizade comigo. Porque o assunto, quem está com a boa consciência, o assunto é do Espírito. É da fé. Só fala da fé. Só fala da fé. Só fala das coisas espirituais. Aí, já não estava batendo mais o quê? Hã? Eu com a boa consciência e ela com o quê? Aí ela falava, você tá estranha. Ah, amiga, você tá estranha. Mas eu não estava estranha. Eu sempre estava ali com ela. Chegou no momento. Ela estava saindo da igreja. E na frente da igreja existia uma feira. Muito grande. Nós saindo da igreja, ela bateu de frente com a pessoa lá do outro lado. Ai, meu Deus, tu acredita em amor à primeira vista? Conheci minha metade. É ele. Lá na feira. O cara andando. Eu falei, como assim? Ah, você não entende nada não. Você é muito nova, porque eu era mais nova do que ela. Aí eu falei assim, olha, vigia. Agora que você foi batizado no Espírito Santo, eu também. Vamos fazer na obra. Jesus está contando com a gente. Vamos ajudar ele no grupo jovem. Que grupo jovem? Não? Todo mundo tem namorado, tem namorada? Só eu que não? Perdeu a boa consciência. Ela começou a ficar com a mente o quê? Suja. Não é que era pecado namorar, mas ela queria tomar a frente de quem? De Jesus. De Jesus. Não é errado namorar. Não é errado da noiva. Mas o Espírito Santo tá abençoando. Quem está entendendo? O Espírito Santo estando ali no relacionamento dá certo. Sem o Espírito Santo dá ruim. Aí, menos de um mês, ela foi caçando saber quem era aquele homem. Ela encontrou. Descobriu que ele estudava em tal lugar. Um amigo da escola, um coleguinha da escola apresentou ela e ali começaram o quê? A se relacionar. A se relacionar mesmo, em todos os sentidos. Aí ela chegou, falou com o pastor que não queria mais nada. Aquele dia eu fiquei triste. Aí quando chamou eu para ir com ela. Eu não sabia o que ela ia falar com o pastor, não. Ela não falou, ela contou para ele e contou para mim na mesma hora. Não, pastor, ela pode ouvir. A partir de hoje eu quero vir mais para a igreja, não. A partir de hoje eu quero curtir, como é que se fala? Curtir minha vida. Estou muito nova, né? Estou muito nova. Não, eu queria que Deus me desse um pastor, não me deu. Queria um obreiro, Deus não me deu. Eu vou o quê? Agora vou curtir. A má consciência pegou ela. Quem está entendendo? Ela não deu brecha. E é onde o mal tem trabalhado dentro das igrejas, na vida dos jovens. Adolescente. Aí não bota Jesus em priori, já se esfria. Você está na idade maravilhosa. Você chegou na... Jesus vai te honrar. Quando ela começou a ver
que estava se perdendo, o que ela fez? Se distanciou de mim. Aí a mãe dela inventou uma desculpa que não ia dar pra mim poder ficar ir no lar e arrumar outra casa. Ia morar de aluguel em outro lugar. E nós não ia ficar na mesma igreja, e nós não ia ficar. Mas eu nunca desistia. Mas que ela falou aquilo tudo pro pastor, todos os dias eu ia na casa dela pra gente poder ir pra igreja junto. Sabe o que ela dizia pra mãe dela? Fala que eu não tô. Fala que eu não estou. Pastora Rose, quando a senhora terminar esse discurso aí sobre a amiga, fala daquela jovem que a senhora encontrou no hospital, que ficou louca. Tá. O motivo. E só quem pôde libertar ela. Amém, pastor. Bem lembrado, da má consciência. E ela foi embora. Não deixou rastro. Não deixou endereço. Quando eu fui lá voltar, a mãe dela falou que talvez ia se mudar, mas foram embora, botaram as coisas dentro do caminhão e partiram. Nunca mais tive notícia. Nunca mais vi. Nem em rastro, nem rede social. E eu não sei, tomara a Deus que ela esteja arrependida ou já voltou para o caminho de Cristo, porque certamente estava sofrendo, porque o rapaz não queria nada com nada. E o cara tirou ela do caminho de Cristo. Os dois perdidos. E essa jovem que o pastor está falando, ela era nesse tempo, ela era do grupo jovem. Você sabia, pastor? Ela era do grupo jovem. E eu vi aquela jovem sempre ali, ganhando almas, sempre ali louvando, sempre ali presente. Mas eu via algo muito diferente nela. Mas eu nunca comentei nada com ninguém, porque eu não gosto de ficar comentando assim. Eu simplesmente deixei ocorrer. Mas essa jovem começou a fazer o quê? Contendas. Montinho, panelinha. Fofoquinha dentro da igreja. Pra ninguém me dar ideia. Não dá ideia pra net, não. Me chamavam de net. O outro me chamava de neta, outro era de Rose. Ó, não dá ideia pra nada, muito. Agora era só é bíblia. Agora era só ficar falando de grupo jovem, sei o que você viu. Aí onde eu chegava, alguém se afastava. Chegava, ninguém me dava mais ideia. Demorou a cair a ficha que essa pessoa estava falando de mim. Aí eu comecei a orar por ela. Também não falei nada, não fui ao pastor. Comecei o quê? Orar, fazer propósito. Até no culto da família eu levava o nome dela. Chegou uma certa vez, deixa a Bíblia aí que não terminamos não, tá, pessoal? Eu tô falando que quando a pessoa dá brecha para má consciência, ela fica com malícia, ela desfaz do irmão, da irmã da igreja. Fica até louca. Foi o caso dela. Ela começou a falar mentira ao meu respeito. Ela começou a inventar coisas que nunca existiu, até o dia de hoje. E eu fiquei, o justo não se justifica. E eu fiquei sabendo depois, com muito tempo, pela irmã dela. Então, uma certa vez, aí ela sumiu, essa jovem, nunca mais vi. Aí vi aqueles comentários, né? Ó, estão reunindo para ir lá fazer uma visita, uma oração na casa da fulana. Eu falei, mesmo, eu não sabia. Nós temos propósito por ela. E ela tá muito ruim, ela tá ruim como? Ah, só vendo. Se eu falar, você não vai acreditar. Eu falei, meu Deus, o que tem essa pessoa? Mas ninguém me dizia que ela estava com o espírito de loucura. O espírito da loucura entrou por causa da má consciência, da mágoa. Ela começou a ter raiva, mágoa de mim sem eu fazer nada. Nunca nem dei motivo para isso. Diante de Deus, estou em cima do altar. Aí uma certa vez eu fui pro posto, lá do Pilar, quem sabe onde é? Fui lá. Tava lá, fui levar uma pessoa. Aí eu tô ouvindo a gritarada, pastor. E os enfermeiros, daquela agitação, o médico. E eu falei, eu conheço. Me salta, eu falei, eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz. Não é possível.
tirando um pedaço dos outros, tá mordendo, tá. A mulher tá sozinha não. Que mulher é essa? É fulano? Falei o nome. O rapaz que tava na porta ali falou, já tem 3 dias. Tava dando trabalho. Ela já tava toda o quê? Toda rasgada. De tanta injeção. E nada fazia aquela mulher o quê? Ficação. Eu perguntei, aí vi a mãe. A mãe me conhece. Ai, meu Deus do céu, você está aqui, eu se mudei, não estou mais naquela igreja, minha filha se afastou. E começou a chorar. Porque ela começou a lembrar que nós trabalhávamos juntos no grupo jovem. Essa já é outra jovem. Aí ela falou assim, eu falei assim, ela tá em Gonçalo. Aí ela falou, ela tá acho que era na sala, não sei se era na sala 3, se era na sala 2, não me lembro bem. Aí eu falei, mas eu posso ver ela? Aí ela ficou quieta. A mãe ficou quieta, a irmã ficou quieta. E o pai só sabia chorar. Então quando ela soube pela irmã que eu estava lá fora, pediu pra quê? Pra mim? Pra me chamar. E foi uma batalha pra mim ficar lá dentro. Porque diz que não pode, né? Isso que é família, né? Assim? Não pode entrar não, só se família, só pode entrar um, né? Assim que fala. Aí quando eu cheguei lá, antes de chegar perto dela, gente, a bolinha dos olhos dela preta já não aparecia mais. Tava branquinho, ela gritando. E transformado o rosto dela. De ira, de raiva, possuída pelo mal. E eu fui me aproximando dela, porque até então, ela pediu para mim entrar, mas quando eu fui entrar, o mal não queria que eu permanecesse ali perto dela. E eu falei, em nome do Senhor Jesus, espírito que está na mente, o espírito que está deixando essa pessoa louca, bate em retirada agora, porque ela é uma jovem escolhida de Deus, desde o ventre da mãe dela. Deus me encheu de poder naquele dia, cheia do poder do Espírito Santo. E ali os médicos não entenderam, os enfermeiros não entenderam, porque quem é carne não entende as coisas do Espírito. Ela já começou a ficar normal, aí pediu para soltar, ela estava presa na cama, gente. Quem já viu filme de terror? Parecia um filme de terror. Ela estava sofrendo demais. E a única coisa que poderia fazer ela estar livre era me chamar. Foi o pedido de Deus. Pastora Rose. E ali ela ficou sã. Fez lembrar de Nabucodonosor. Ele virou um animal. Ela estava. Virou um animal. Ela estava parecendo uma caveira, tão magra. O rosto dela não parecia ser uma jovem. O rosto dela, tudo dela mudou. Eu só conhecia por causa da voz. Porque ela sempre louvava no meio do grupo jovem que a gente. Então, não deixe a má consciência te parar. Vem, repreende. Quem essa mulher de Deus pensa que ela é? Acha que é perfeita? Acha que fala bem? Não, está repreendido em nome de Jesus. Eu vou orar pela minha pastora, eu vou orar pelo meu pastor. Ele sabe o que está falando. E ela foi deixando brechas ao ponto de ficar o quê? Isso não foi da noite pro dia, não. Não, foi não. Aí quando eu abracei ela, aí ela falou assim pra mim, você veio me libertar? Outro rostinho. Estava tão abatida, de tanto soro, de tanto sofrimento, né? Aí eu falei assim, eu nem sabia que você estava aqui. Ela pensou que eu tinha ido lá visitar ela, mas na verdade eu estava com outra pessoa. Eu fui levar uma pessoa para o posto. Aí ela foi falando, você sempre foi de Deus. Eu que fazia errado. E pastora Rose, o que foi que a jovenzinha que foi batizada com o Espírito Santo falou para os familiares dela que ficava caçoando de você, brincando, imitando você? Não brinca, Katia. Que ela é? De Deus. Pare de ficar zoando, caçoando na cara da tia. Gente, não sou nada. Não
sou perfeita, mas Jesus me ama tanto. Já tive motivo de estar morta várias vezes. Quantos livramentos do Espírito Santo já livrou, porque ele sabia que eu ia ser uma ferramenta na minha vida. Quantas vezes Jesus já te libertou? Quantas vezes ele já foi no hospital? Quantas vezes você já foi socorrida? Quantos livramentos você... Tem livramentos que Jesus já fez na tua vida que você nem sabe. De um ônibus, um acidente, um atropelamento. Mas a gente que é ingrato. A gente, muitas das vezes, só pensa no nosso o quê? Na nossa vida. Você sabe como é que eu comecei a ter o Espírito Santo? Se aproximar do Espírito Santo? Quem quer saber? Preste atenção, você que quer o Espírito Santo, hein? Ajude pessoas. Ame o teu próximo. Como a ti? Eu lembro quando antes de vir para a igreja, pastor, eu não aceitava. Por mais que eu estava passando por vida financeira meio muito complicada, eu falei, não, tem que ganhar uma alma, tem que levar uma alma. Tem que levar uma alma. É assim, né, pastor? A boa consciência te dá uma coragem. Não, mesmo que o tempo tá assim, mas Deus vai fazer ela se animar quando chegar lá. Aí, começava o marido. Ela não vai hoje, não. Ela não fez arroz. Ela não vai hoje, não. Hoje ela não vai, não. Hoje ela vai ficar em casa. Eu ficava no portão, tá repetindo. Meu Deus, toca no coração desse homem, meu pai. Meu Deus, faz ele deixar ela vir para a igreja. Aí, do nada, entra aí, ajuda ela a fazer as tarefas. Lavar a louça, fazer o arroz, para depois ir para a igreja. Aí eu ia. Eu fazia. Ah, é para varrer? Eu varro. É para lavar o arroz, fazer o arroz? Vamos lá, vamos fazer o arroz. Aí quando acabar o arroz, aí digo, vai fogo, vai, fogo. Esse arroz de logo ficar bom. Bora, porque tem que ter culto. E ela vai cultuar o Senhor hoje. Aí depois, ela vai se arrumando que eu vou te adiantando aqui. Aí E às vezes a Kombi tava lá esperando, lá no ponto, né? E a Kombi, Didi! Olha lá, como é que se faz? Quando eu... como fosse o entregador de... A buzina. Esperando o povo entrar. Porque dentro de mim aquela Kombi tinha que estar cheia. Às vezes era um ônibus, né? Às vezes era um ônibus que o pastor botava pra mim e ele ficava responsável. Para levar para a igreja. Aí terminava, aí eu falava, o arroz está pronto, tá? Agora pode ir? Vai, em nome de Jesus! Ai, meu Deus do céu! Que insistência! Aí eu ficava toda boba. Aí ele vinha com ela. E quando tinha 6 crianças, né? Arrumava tudinho. Botava um sapatinho, botava a luzinha e penteava o cabelo. Eu não gosto assim não, tia! Meu penteado não é assim não! Eu falei, ai meu Deus do céu. Mas aquele desejo de levar aquela alma para a igreja. Aquele amor, é a boa consciência. Vocês estão começando a ficar assim. Hein, pastora Rose? Amém? Me lembrei, Vem, pastor, fica aqui, naquele pastor. dia Fica aqui, pastor. que a gente estava indo... Tá agoniada ali. Ele tá agoniado. Não, tô em paz, cara. Deus falou que era pra ela. Na rua do Ouvidouro, a gente ali caçando alma. Aí veio o rapazinho, né, que ia ser levantado a pastor, desesperado. Largou a mulher lá gritando, a mulher dizendo que a cabeça dela ia explodir, que ela não aguentava. Aí a gente... Tem batata e fralda amarrada. A gente foi lá, foi uma oração. Manifestou a entidade, foi repreendido a entidade naquele dia. A moça, a senhorinha, era uma idosa, né? Foi curada. Por causa de que aquele jovem não conseguiu repreender aquela entidade? Má consciência, o medo. Má consciência. O que gera má consciência? Pecado. Por que, pastor, eu não tenho paz? Por que eu... Não, eu só estou pensando que estava errado. Por que eu não tenho paz? A falta de paz é proveniente ao quê? Pecado. Por que eu não prospero, pastor? Pecado. O pecado não permite você prosperar. A Bíblia diz assim, aquele que oculta a sua transgressão
jamais prosperará. Mas aqueles que a confessam, o que é confessar? É falar. Eu estava vendo agora no TikTok, não, no Kawaii. O TikTok vai me mandar um dinheiro também depois. O rapaz, você sabe o que foi que ele falou, pastora Rose? Eu não sei se eu marquei lá para poder depois lhe mostrar. Ele falou que a esposa ia para a igreja, nos eventos, e ele ia para o monte. Quando ele saía do monte, ele ia para os prostíbulos. Pegava o carro, contratava uma quenga e depois ia para outro lugar, contratava outra quenga. Ele falou que é muito sério. Tem gente que está na igreja, mas quer... Não, subia monte, o cara era um top, orava, mas ia se prostituir. Então, ele estava falando, é muito sério, ele mesmo dando testemunho. Então, quer dizer, ele confessou e prosperou. Aí você quer ficar guardando o pecado que você cometeu. Pô, não, se eu falar, o pastor pode me expor. Mas o diabo vai te expor. O diabo nos expõe, pastora Rose. É por isso que quando nós cometemos pecado, nós temos que imediatamente o quê? Se limpar. Se limpar. A Bíblia diz que Davi adulterou, matou. Mas quando o profeta foi a ele, na hora ele se arrependeu. Mas a Bíblia diz que Saul, quietinho. E o pecado de Saul era qual? Aqui, ó. E aqui. Sem palavra. Era aqui, ó. Má consciência. Era aqui. Má consciência. Quando o profeta falou assim, ó. Espera que eu vou apresentar o sacrifício para o exército vencer a guerra. Porque o exército, ele só sabia que podia vencer a guerra através de quê? Do sacrifício. Aí a Bíblia diz assim, lá em Hebreus, não precisa abrir não, mas se quiser marcar para ler depois, Hebreus 9, 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Hebreus 9, 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, limpeza, vitória. Então eles sabiam que tinham que sacrificar. Pastora Rose, ele deu uma de profeta. Ele não teve paciência. Ele foi lá, pegou os animais, sacrificou como fosse profeta, sem ser profeta. Quando ele chegou, o Samuel, quando ele terminou de sacrificar, o Samuel chegou para confirmar o reinado dele. Aí Samuel falou para ele, o que foi que você fez? Eu só demorei um pouquinho. Ali foi um dos pecados que destruiu o reinado de Saul. O outro, Deus falou para ele assim, pastor, chega para cá um pouquinho. O outro, Deus falou assim, mata todo mundo. Não deixa a criança, não deixa a mulher grávida. Passa o rodo em todo mundo, nos animais, não deixa nada. Porque tudo que era daquele povo era o quê? Maldito. Tinha maldição. Tinha maldição. Talvez você tenha uma maldição por algo que você recebeu. Uma roupa, uma camisa, um perfume, um anel. E isso tem alimentado aquela entidade em tua vida. Às vezes tem os próprios familiares que fazem bruxaria para você viver uma vida desgraçada. Eu não fui feliz no meu casamento, também essa minha filha desgraçada não vai ser. Eu quero briga todo dia, renova todo mês. Se não renova todo ano. Renova aliança. Todo ano renova a bruxaria. Justamente para que você não se dê bem com teu esposo.
esposo. Por isso que o camarada sempre tá lá e tu lá. Mas tem uma bruxaria feita. E quando não é você mesmo fazendo o quê? Simpatia. A pastora Rosa estava me contando um relato. Eu ia falar isso. Ela me ensina. Eu tenho esse privilégio de ser ensinado por uma pastora. Graças a Deus e minha esposa. Ela estava falando sobre uma pessoa, uma mãe, sem nome, pegava o nomezinho da filha e colocava dentro do congelador para congelar aquele relacionamento. Repetia, botava a cruz, fazia simpatia. Eles acham que simpatia não é bruxaria. Aí, quando não era no congelador, pegava, botava o nome cruzado, botava o mel. O mel tão caro. Botava o mel e botava uma vela no meio. E botava quando não era nenhuma encruzilhada, nenhuma mata, ou deixava mesmo próximo à casa. Só por relacionamento não. Hoje essa mulher é uma mulher promíscua. É uma mulher que vive se relacionando com vários homens. Trai o marido à torta e direito. Não é feliz. E não é feliz. Justamente por causa de uma bruxaria que a própria mãe fez. Talvez o teu relacionamento não está bem porque um próximo teu fez alguma coisa. E a consciência tua não consegue entender. Aí a Bíblia diz aqui, ó, em Hebreus 10, 22. Aproximamo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé. Como que você vai ter resultado na tua vida? Como que essa vida desgraçada, muitas das vezes que nós vivemos, uma vida sem sentido, só dor, é porque nós não estamos tendo um coração sincero. E quando você não confessa, e às vezes você sabe, às vezes você sabe que tem alguma coisa de errado e você tem uma perspectiva de que o que é. Mas aí você, isso é coisa da minha cabeça. Mas se você pedir a Deus para te mostrar, Ele vai te mostrar. Para mudar isso aí. Só o poder da fé. Ninguém pode quebrar uma maldição se não for Jesus. E como que Jesus quebra? E às vezes essa maldição, pastora Rosa, ela vem dos antepassados dela. Os antepassados dela não foram felizes e eles amaldiçoaram a geração para frente para que não seja feliz. É por isso que a sexta-feira, vamos fazer 4 sexta-feira da humilhação. Por que humilhação, pastor? Se é sentimental, se é para mim lutar pelo meu casamento, pela minha vida sentimental, a única maneira de você vencer é reconhecendo que precisa de Jesus. Já prepara seu pano de saco para sexta-feira. Pano de saco, humilhação e se humilhando para que Deus possa quebrar esta maldição. Aí às vezes você fala assim, pastor, mas não é do Espírito Santo, tem tudo a ver. Não consegue ter prazer de estar perto do marido. E se dá um abraço é porque é interesseira, quer alguma coisa. Não é por livre, espontânea, porque nem eu falei agora no louvor aqui. Não chame. Se não quer vir, não force. Porque a oferta para Deus tem que ser o quê? Por livre, espontânea vontade. Não pode ser por imposição. Se você faz alguma coisa para Deus por imposição, é porque você tem uma... Isso aí, para ter crédito. Não pode. Você está vivendo uma má consciência para com o Espírito Santo. Aí completa mais assim, pastora Rosa, já para liberar a senhora. Aproximamo-nos com um coração sincero. Você tem sido sincero? Você tem sido verdadeiro? Não é comigo, não! Com você mesmo. Com você. Às vezes a tua consciência ela está lutando contra você. Por quê? Porque o Espírito Santo está fazendo isso. E falando assim, ó, você está errada. Você está em pecado. O que você está fazendo é errado.
o que você está fazendo, essa oração que você está fazendo é errada. Esse pensamento que você está tendo para com teu marido, para com teu filho, é errado. E tá ali, ó, sugando a força vital do filho, do marido, do pai. Tem gente que tem ódio do pai, meu amigo. Má consciência. Má consciência, então não consegue ter paz, não consegue ter vida. A pastora Rose falou para mim agora, quando ela estava me ensinando, que uma menina falou assim: ué, vocês não buscam o Espírito Santo dia de quarta-feira, não? Eu falei: pastora Rose, como é que eles vão buscar o Espírito Santo se eles não sabem quem é o Espírito Santo? Aí a outra falou assim: ó, lá só é lascada, o pastor quebra o pau mesmo em cima. Mas como que nós não vamos quebrar o pau em cima do pecado? Como que não? Por que muitas das vezes a pessoa não quer assistir o culto com a gente? Porque ela quer viver no pecado. Quando o pastor começa a falar do pecado, ela treme dos pés à cabeça, dá uma agonia desgraçada, dá vontade de fazer cocô, de fazer xixi. Meu Deus, cala a boca desse homem, senão eu posso manifestar aqui. Quando não manifesta com a entidade, a gente que não deixa. Falei: vai manifestar nada, ela vai expulsar isso sozinho, vai atrapalhar a reunião, pastora. Olha, tá determinado, não vai manifestar, capeta, só se Deus quiser. Vá-te embora com esse demônio se você não quer mudar. E quando tenta, a gente não vai. Só manifesta quando a gente autoriza. Porque quem é o supremo aqui deste trabalho é o Espírito Santo. Não é capeta que vai ficar falando, blá, 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 não. Aqui quem fala é o Espírito Santo. Então ele diz aqui, ó: aproximamo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Qual é a água limpa que lava você? Ah, pastor, é o chuveiro lá de casa, a água quentinha. Pastor, a água é quentinha. É a palavra de Deus. Ela lava você quando ela abre a tua mente. Quando nós pregamos a palavra de Deus, você pensa, você imagina. O Espírito Santo faz você lembrar de coisas que você nem sabia. Passou por desapercebido aos teus olhos. Aí você começa a lembrar: meu Deus, desde aquele dia, sobre aquilo. Gente, eu achava que botar o nome no mel, meu casamento ia ficar melhor. Mas tá uma desgraça. Gente, eu imaginava que aquela simpatia que eu fiz ia melhorar. Não é que o camarada ficou frio, o camarada congelou, o cara não consegue nem... Vive dizendo que eu sou fedorenta, que as minhas partes fedem. Por quê? Porque entrou uma má consciência de alguma coisa que você fez. Aí, quando eu sou ferido, eu começo a fazer o quê? Ferir. Aí eu quero ferir. Amém? Aquilo que eu sou ferida, eu começo a ferir. Se o meu marido me humilha, eu começo o quê? A humilhar. Se o meu marido fala que eu sou fedorenta, eu começo a dizer que as pessoas é o quê? Fedorenta. Para esconder a minha nudez. Pessoal, às vezes vocês pensam, e você que está me vendo aí, que aqui é brincadeira. Aqui é faca na caveira, eu já falei, não tem moleza. Se você quer louvar, cantar, coreografia, não é o lugar. O lugar aqui é faca na caveira, só depois que a gente libera a coreografia. Ou você tira a má consciência que está atrapalhando você de ser batizada com o Espírito Santo, ou você vai sentir a pressão. Tem que mudar. Aí ele completa aqui no versículo ainda, lavar com água pura, no 23. Guardemos firme o quê? Você já fez a confissão do pecado? Já falou? Pastora? Sabe? É desse jeito mesmo, né, pastorzinho?
deixa, pastora. Como é que tá as coisas, pastora? Precisa de mim? Tá precisando que eu faça alguma coisa? E vai acumulando o quê? Pecado. Mais pecado. É guerra. E ó, cedo ou tarde, Vai dar ruim. quem vai pegar você? Diabo. O diabo. Pastora, mas ninguém sabe disso. Ah, mas ele mesmo vai jogar você no ventilador. Ele vai fazer questão. Ele mesmo vai jogar você no ventilador. A Bíblia diz que Saul ele foi procurar as cartomantes, as necromantes, de dia ou de noite? Fala aí, se errar eu vou falar que tá errado. De noite. Mas ninguém, e ainda com aquele capuzinho, ó. Escondido. Escondidinho. Quando ele tirou o capuz, ela falou, mas tu mesmo condenaste nós. Que mal tu fizeste pra mim. Não vou te matar. Eu só quero falar com Samuel, que morreu. Ele queria consultar os mortos. Por isso que as pessoas falam, tá vendo morto, tá ouvindo vigia. Aí diz mais assim, ó. Não aceita isso não, é repreendido. Guardemos firme a confissão da esperança. Sem vacilar. Vacilar o quê? Errar de novo. Pois quem fez a promessa é o quê? Fiel. É infiel? Fiel. Fiel. 24. Guardamos também guardamos também de nos animarmos o quê? Uns aos outros no amor. O que é amor? Na prática. A Bíblia diz que o amor não busca o seu próprio interesse. Pô, minha companheira, cresceu, poxa, Amém. é mídia agora, mídia animado? Pô, graças a Deus, ó. Como eu sou mulher, tu é homem, eu só vou te dar um abraço. Mas se fosse uma menina, eu sou menina, você é menina, eu sou homem, você é homem, pô, vai arrebentar, nós vamos crescer junto. Mas Fazer. cheio de biquinho, ainda começa a disseminar. Pô, eu faço melhor. Eu faço melhor. Por quê? Porque não tá com o amor. Amém? Quando não tem amor, tem o quê? Ódio. Tem inveja. Inveja. É isso que gera o quê? Má consciência. Aí diz assim, ó. Não é batizado no Espírito Santo. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Tu tava falando. Eu vou o quê? Fazer a obra. Eu vou fazer a obra. Eu vou fazer a obra. Eu vou fazer o melhor. Pô, o pastor ele me pediu para me fazer o vídeo paradinho. Eu vou fazer o vídeo paradinho. Eu vou me concentrar nisso. O pastor pediu para eu fazer o vídeo animado. Eu vou me concentrar nisso. Eu vou dar o meu melhor para Jesus. O pastor falou que a partir de hoje eu vou fazer o cafezinho para o pessoal à noite. Eu vou lá fazer. Vou fazer o melhor. Eu vou dar o meu melhor. O pastor falou que é para mim chegar cedo. Eu vou chegar cedo. Não quero nem saber. Eu vou chegar cedo porque eu quero uma disciplina. Sem disciplina, Deus está atuando. Quando não tem disciplina, chega atrasado no colégio, meu amigo. O que eles vão falar para você, o comandante do portão? Volta para casa. Volta para casa. Chega atrasado no trabalho. O que o patrão vai falar? Volta pra... Descontar não, volta pra casa. Às vezes pede pra ficar até uma semana em casa. Fica uma semana em casa. Só por causa de uma falta de disciplina. Um detalhezinho. Mas... Aí diz assim, ó, que já tá com 1h14, só pra mim finalizar. Não vou pegar mais nada não. Amém. Aí diz assim, ó. Boa obra, 25. Não deixemos de o quê? Nos congregar. O que é congregar? Eu vim à igreja. Ah, eu tô cansado. Surgiu um probleminha. Mentira, mentira, tudo mentira. Não tem problema nenhum. Surgiu um probleminha aqui. Ah, não tem como. Tudo mentira. Se eu quero, quem é o Senhor da minha vida? Você mesmo. Se eu quero, eu vou, meu amigo. Nada me para. Não tem capeta, não tem demônio, não tem satanás, não tem nada. Se eu quero, eu faço.
Você não é assim para arrumar problema? Você não é assim para arrumar um tumulto? Mas e para buscar a Deus? Ah, Deus é diferente. Para arrumar problema, aí eu vou botar a minha adrenalina em alto. Mas para buscar, até a criança ficou focada. Mas para buscar a Deus, você tem que o quê? Ser determinado. Eu vou chegar cedo. Eu vou chegar 6h40, 6h50, mas não vou chegar às 7. Eu vou botar disciplina em mim mesmo. Eu vou fazer a oração. O pastor pediu para todos nós fazer a oração com um coletezinho. Eu vou fazer minha oração de 1 minuto. 1 minutinho. Ó Deus, abençoa todo mundo lá em nome de Jesus, amém. Acabou, tá pronto, obedeci. Isso se dá o nome de disciplina. Se você não se disciplinar, você nunca vai ter uma consciência o quê? Limpa e pura. Aí ele diz mais assim, ó. Congregar. Como de costume de alguns deixaram de congregar. Eles deram mais vazão aos seus ideais do que os ideais de Deus. Amém? Aí diz assim, ó. Cadê? Congregar. Congregar. Como o costume de alguns. Pelo contrário, façamos a admoestação, ainda mais agora que vocês veem o dia se aproxima. Eita, tá chegando. Jesus chega. Tá chegando. Cada atitude nossa está sendo registrada. Assim como está sendo gravada aqui, está sendo gravada ali no outro celular, está sendo gravada aqui no outro. Ainda tem um mídia animado que já está preparando já uns bolsozinhos lá do trabalho lá para se lançar. Só para terminar. Amém? Para finalizar. Então, resumindo de tudo que você aprendeu hoje aqui, o significado que devemos buscar, viver o princípio de Deus, manter a consciência limpa, o coração limpo. A Bíblia fala muito sobre consciência, a qual a capacidade distingue entre o bem e o mal. Ou você pode servir ou não querer servir. Ou a boa consciência ou a má consciência. Quem faz a escolha somos Nós. Amém? Amém? Palmas para Jesus. Para ressaltar, Deus nunca vai te agradar, Ele sempre vai te confrontar. Amém? Pastora Rose vai pedir a oferta de vocês.